Olá pessoal, Maria da Paz, um meme sobre educação, os filmes do X-Men ou do Coringa, o que essas coisas têm em comum? Todos eles apresentam um ponto de vista ideológico sobre a desigualdade social. Meu nome é Fred, bem-vindo ao canal Desconstruindo Certezas, e nesse vídeo nós estamos concluindo trilogia sobre a desigualdade social. E nesse vídeo nós vamos entender como que a ideologia nos ajuda a naturalizar qualquer absurdo. Antes de rodar nossa vinheta, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para dar uma força pra gente. Vamos lá? Enquanto eu preparava esse vídeo, na favela de Paraisópolis, em São Paulo, uma ação policial resultou na morte de 9 pessoas, jovens entre 14 a 23 anos. Tanta referência de usar o termo jovens, e não favelado, funkeiro, bandido, para se referir aos mortos, como o próprio acontecimento policial em si, nos traz um posicionamento ideológico sobre a desigualdade. Por quê? Porque uma ação policial dessa, por exemplo, nunca aconteceria numa festa rave, que costuma ser frequentada por pessoas que têm mais poder aquisitivo, que são mais ricos, mesmo com todas as drogas que são usadas nessas festas. E muito menos aconteceria se essa festa fosse realizada no Morumbi, o bairro vizinho dessa favela de Paraisópolis, que por sinal é nessa região que tem essa imagem célebre que geralmente é usada para retratar a absurda desigualdade social no Brasil. Agora repare a perversidade da ideologia nessa localidade pobre, Paraisópolis, que sofreu com essas mortes depois de uma ação policial. Eles elegeram um representante político que também foi eleito pelo bairro mais rico, ou seja, tanto a comunidade pobre como a comunidade mais rica votaram na mesma pessoa. É obrigatório que os pobres não elejam os mesmos representantes que os ricos querem eleger? Não, de jeito nenhum. Contanto que eles tenham noção de tudo isso que acontece não é um mero acaso, é fruto exatamente de um projeto, de uma sanção política feita pelos representantes que eles elegeram. A ideologia, então, é o que permite aos pobres naturalizar esse acontecimento catastrófico que aconteceu na região que eles moram, como também permite que os mais ricos encontrem justificativas racionais para justificar tudo isso que está acontecendo no Brasil, principalmente em relação à desigualdade social. É por isso que eu quis usar o termo perversidade para se referir à ideologia, porque não se trata de algo consciente. Esse vídeo ele não vai te convencer que a desigualdade é absurda, ele vai, no mínimo, tentar explicar como que tudo que nos cerca e nos faz tomar uma posição sobre alguma coisa é ideológico. Por isso que você sempre, mesmo sem querer, toma uma posição política sobre algo. Quando você fala, por exemplo, eu não me importo com política, eu não gosto dessas coisas, mas quando está conversando informalmente, num bar ou com os amigos, acaba dando alguma opinião, alguma certeza sobre algo, né? Ou quando você vai escolher alguém na hora de votar, você procura, por exemplo, um gestor, uma novidade que não precisa roubar porque já é rico, né? Como disse a Cláudia Raia nessa campanha para o Collor, em 1989. Ele tem cultura, ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. E aí que tá, é por isso que eu não vou te convencer nesse vídeo que a desigualdade é um absurdo. Quando eu falo isso, a desigualdade social é um absurdo, isso é uma posição ideológica minha. Há ideias que motivam que eu tome uma posição sobre isso, que eu pense que a desigualdade é um absurdo. O que eu quero dizer, então? A desigualdade, ele é um fato, mas o valor negativo que eu estou dando para a desigualdade social, ele é ideológico. Assim como podem ter pessoas que vão encontrar justificativas racionais para explicar ou justificar a desigualdade no Brasil, que também é uma posição ideológica. Por isso que você precisa entender dois conceitos importantes. Um é a ideologia, que são as ideias que nos fazem tomar posições sobre práticas culturais, relações sociais, enfim. E o outro conceito é a conjuntura, que é o que permite que as ideologias se materializem em quadros de efeitos, em produções artísticas, em memes, em novelas, enfim. É por isso que eu digo que a ideologia ela toma uma forma. Não há um consenso entre os teóricos de como lidar ou definir a ideologia. Um dos teóricos mais importantes que nos ajudou a compreender as desigualdades sociais, que foi o Karl Marx, ele entendia a ideologia como uma falsa consciência. Por quê? Porque ele via que as ideias que circulavam nas classes sociais das pessoas menos favorecidas não os faziam entender como que eles eram explorados. Não os faziam, por exemplo, se revoltar contra os absurdos que aconteciam com eles. Hoje, o conceito de ideologia está mais aprimorado, não é visto mais como uma falsa consciência, mas exatamente aquilo que faz a consciência se tornar consciente. Isso quer dizer que o jogo de ideias que se torna predominante na sua mentalidade
te faz aceitar aquilo que acontece com você. Ou, pelo contrário, pode te fazer se revoltar. Gramsci, por exemplo, vai usar o termo hegemonia para tentar entender o que faz isso das pessoas aceitarem o que acontece com elas. Althusser, um outro teórico, ele vai usar o termo ideologia dominante, preocupado, por exemplo, em entender como que essa ideologia chega até você, ou seja, como que a ideologia se reproduz. E aí que está as várias formas dessa ideologia se reproduzir. E as produções artísticas e a notícia dos jornais são um ótimo exemplo de como nos inserimos sem querer nesses jogos ideológicos. É por isso que eu vou dividir a ideologia, por exemplo, em duas, para ser mais fácil da gente tentar entender como é que elas são reproduzidas nessas produções artísticas. De um lado, teria a ideologia liberal numa conjuntura da meritocracia, em contraponto, por exemplo, com a ideologia socialista. A primeira diz que você tem que se esforçar para superar as suas dificuldades. Qual é o lance racional disso? Ela coloca tudo como uma questão individual, de esforço pessoal. E aí que é importante, ela isenta o Estado da responsabilidade de resolver esses problemas sociais. É por isso que é usado o termo liberal, porque o Estado nos deixa livre, ele não deve interferir nesses assuntos. A outra ideologia que eu nomeei de socialista, ela vai dizer exatamente o contrário, que o Estado deve sim ajudar para resolver esses problemas sociais de desigualdade, como ajuda de custos, garantindo direitos, valorizando os salários, mantendo a saúde pública e universal para todos, educação, transporte e assim vai. É por isso que as formas que essas ideias chegam até você pode te fazer internalizar aquilo que acontece, pode fazer você ver as coisas como se fossem naturais. Só que como que essas ideias vai chegar até você também vai depender de você, dos seus desejos, da sua individualidade, de como que você lida com o ser humano. Então, por isso que eu estou dizendo que eu não vou te convencer, não é só eu chegar e falar desigualdade é um absurdo, porque dependendo da situação, você pode ser influenciado por ideias que vai te fazer justificar a desigualdade social. Acredite, gente, na época da escravidão tinha gente que justificava, em termos racionais, de que a escravidão era necessária, tá? Só que, gente, essa figura aqui é irônica, tá? Não existia a revista Veja. Estou querendo dar um exemplo de como que atualmente a gente pode ver as coisas como naturais. O filme X-Men, por exemplo, retrata preconceito, essa questão das minorias, de como que a gente pode viver com essas diferenças. O outro filme, o Coringa, que eu coloquei como exemplo, ele também é um filme, é uma produção recente, que retrata mais ou menos como que essas relações sociais, né, bem desiguais, pode gerar loucuras, por exemplo, nas pessoas. São filmes que, por exemplo, não naturalizam, né? Pelo contrário, ela faz você refletir sobre as desigualdades. Por outro lado, gente, olha essa cena que apresenta a novela Dona do Pedaço, que tem como personagem principal Maria da Paz. Eu não tenho medo de trabalho. Tenho certeza que eu vou vender muitos bolos. Eu vou conseguir o que eu quero. Não é à toa que eu me chamo Maria da Paz. Imagina, gente, como fica uma vendedora ambulante vendo essa cena, assim, pra ela, assim, tipo, já que é só trabalhar, se esforçar, que você vai ficar rica, chiquérrima, dona do pedaço. Será mesmo, gente? Aquela trabalhadora que tá lá na rua, na vida real, não tá se esforçando? Essas pessoas que pegam trens lotados no Rio de Janeiro, por exemplo, ou nas grandes metrópoles brasileiras, elas não estão se esforçando, elas são vagabundas que só querem saber de baile funk e usar drogas? Esse outro meme, por exemplo, é uma mãe apontando por um trabalhador super importante para qualquer vida dentro de uma cidade. Sem esse trabalho, as cidades seriam uma calamidade. E ela está apontando exatamente para ele, para dizer para o filho dela estudar para não se tornar como ele. Esse mesmo meme foi adaptado para mostrar exatamente como que tem uma posição ideológica sobre uma simples visão, né? Tipo, a outra mãe não está dizendo o inverso, que o filho dela tem que estudar para tornar o mundo agradável para todo mundo. Repare que para a ideologia liberal, nessa conjuntura meritocrática, é só trabalhar para se esforçar, não é? Mas não é todos os trabalhos. Só estou querendo alertar de como que a gente naturaliza exatamente essa absurda desigualdade social que existe. Alguém ganhar muito e a outra pessoa que também trabalha ganhar muito pouco. É isso, gente. Chegamos ao fim dessa trilogia que eu quis falar sobre a desigualdade social, um dos temas que eu considero os mais importantes sobre os problemas sociais do Brasil. No primeiro vídeo eu tentei definir aí como está a desigualdade social aí perto da chegada de 2020. No segundo vídeo a gente falou sobre as práticas culturais, né, que são afetadas pela desigualdade. E agora eu quis falar como que a gente naturaliza, justifica tudo que esteja relacionado com a desigualdade. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seus comentários, sugestões. Bom, enfim, gente, beijo, até a próxima, tchau!